Tudo bem, pessoal? A internet está pegando fogo. Hoje voltamos ao nosso episódio conclusivo da série Becoming Brigitte, porque eu sei que ainda restam muitas perguntas. Brigitte Macron, a primeira dama da França, é o pai biológico de Emmanuel Macron? Estamos ouvindo isso o tempo todo? Onde está a verdadeira Brigitte Trono? Como eu disse, muita gente tem teorias e acho que hoje podemos nos permitir explorar e imaginar esse tipo de questão. Eu vejo que há pessoas no TikTok que estão tendo suas contas afetadas e banidas por discutirem o assunto. Então, bem-vindos de volta ao Becoming Brigitte. Acho que é seguro dizer que minha entrevista com o jornalista Xavier Pussar simplesmente derreteu a internet. Definitivamente, também derrubou nosso site no Candice. Havia muitas pessoas que nunca tinham acompanhado a série por completo, mas viram agora o infame comparativo lado a lado da foto de um jovem Jean-Michel quando tinha 18 anos, tirada em uma escola de engenharia, ao lado da atual primeira-dama da França, Brigitte Macron. E elas simplesmente foram despertadas para a compreensão de que havia algo muito errado. Tipo, sim, você pode ser quase um gêmeo idêntico do seu irmão, com quem teoricamente deveria ter, 7 ou 8 anos de diferença. Mas isso não parece ser o caso. A evidência fotográfica se tornou, instantaneamente, eu acho, inegável para muita gente. E agora temos muitas pessoas voltando e mergulhando desde o começo como deveria ser. Eu recomendo que não comece por aquela entrevista e depois pule para este episódio. Nós já cobrimos muita coisa. Só é possível entender como uma possível troca de identidade poderia ser viável se você começar a mapear o elenco de personagens secundários. É por isso que levamos nosso tempo aqui, porque você precisa entender quem está ao redor dessas pessoas. Qual é a rede deles? Quanta influência seria necessária se você quisesse criar ou destruir identidades? E nós chegamos lá? Finalmente chegamos lá. Então, antes de mais nada, só para retomar, vamos dar mais uma olhada na árvore genealógica de Emmanuel? E claro, aprendemos, e vou reforçar isso aqui, que ele não era, ou pelo menos não parece que era próximo daqueles que deveriam ser seus pais biológicos ou seus irmãos biológicos, pelo menos de acordo com qualquer entendimento de sua própria autobiografia, certo? Ele não escreveu sobre eles apenas algumas frases, mas ele tinha tanto a dizer sobre a família de Brigitte e, na verdade, só tinha muito a dizer sobre sua própria família biológica quando se tratava de sua avó. E eu acho que a maioria de nós suspeita, e posso dizer que eu certamente suspeito, que aquele pai e aquela mãe não são realmente o pai e a mãe dele. É assim que eu me sinto em relação à situação, considerando a forma como ele descreve. Bem, foi minha avó quem me ensinou a andar de bicicleta pela primeira vez. E eu também acho isso suspeito. Novamente, este é nosso último episódio, então podemos começar a teorizar um pouco. Eu me sinto extremamente desconfiado pelo fato de ambos serem médicos, de terem sido médicos, de o pai ser pediatra e a sua mãe, que nós achávamos ou não entendíamos porque ela estava envolvida com o escritório da Previdência Social. Na verdade, estava envolvida em ajudar pessoas transgênero a conseguir novas identidades. Isso não nos faz sentir bem sobre essa névoa que os cerca. Então, claro, como eu disse, o caso curioso da avó dele, a quem ele carinhosamente chama de Manette. Sabemos que praticamente não existem fotos dela disponíveis. A pessoa que basicamente criou Emmanuel Macron, novamente, de acordo com sua própria autobiografia, temos apenas 2 fotografias dela. Por quê? Será que realmente sabemos se esse era o nome dela? Ela também era supostamente professora. Por que é tão difícil conseguir fotos que mostrem sua infância? O nome dela era mesmo Jeanne Arribette Nogue? Ela tinha outro nome que talvez usasse? Vou mostrar a vocês meu próprio processo aqui. Por que estamos recebendo apenas essas 2 fotos? Como eu disse, no passado, nos ativemos estritamente aos fatos. Hoje, tchau. Vamos nos permitir um pouco mais de margem de manobra? Eu tenho a suspeita, que muitas pessoas também têm, de que é perfeitamente plausível que todas essas pessoas tenham múltiplas identidades. Se você tem alguém na família que pode destruir e criar identidades, por que não usaria isso a seu favor? E também acho importante pensar sobre o período de tempo. Era um mundo diferente. Sabe, pensando em parentes que cresceram durante a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, estamos falando de pessoas atravessando fronteiras nacionais, nações mudando, literalmente mudanças geográficas acontecendo, dependendo de quem ganhava ou perdia guerras, certo?
Havia pessoas que escondiam suas verdadeiras identidades, às vezes por necessidade, por medo de perseguição, certo? Você tem que completamente conseguir documentos, mudar sua identidade e se esconder em diferentes países. Bem, sabemos de fato que, dentro desta história em particular, apesar do que está sendo vendido ao público, pelo menos um lado da família mudou de nome ou teve um membro que mudou de nome. E é meio estranho que o público tenha recebido essa história sobre os Trogno sem que alguém simplesmente acrescentasse que, na verdade, inventamos o nome desse cara. Vamos falar sobre essa família Trogno, certo? Os Brigitte Trogno. Brigitte Trogno, de onde veio essa família antes de se estabelecer em Amiens e se tornar meio que uma máfia? Porque é isso que parece para mim. Parece que a família Trogno opera como uma máfia até hoje. Eles deveriam ser uma família de chocolatiers. Eles supostamente têm essa história de origem doce. E esta é, na verdade, a publicação mais recente discutindo a história da família que consegui encontrar no jornal local de Amiens. Isso foi publicado em 1990, acho que foi em 1991, talvez 1993, e era para anunciar o nascimento de mais um membro da família Trogno. E está mostrando a linhagem dos pais dos chocolatiers, certo? Então, primeiro você tem um Jean-Baptiste de 1852, ele liderava a loja, depois você tem Jean, depois outro Jean, depois Jean-Claude, depois Jean-Alexander. E estou mostrando isso porque quero que vocês entendam que todos os homens da família Trogno têm o mesmo primeiro nome, Jean Trogno. Isso é significativo. Também é significativo porque complica as coisas, certo? Então, se disserem que Jean Trogno está vivo e bem, você, na verdade, não está recebendo nenhuma informação, certo? É primo, irmão, tio, sobrinho. Todo homem da família Trogno tem o nome Jean Trogno. E a maioria deles, aliás, para deixar claro, tem mais de um nome do meio, certo? Então, primeiramente, só voltando àquela publicação, se pudermos colocá-la de volta, aquele primeiro Trogno original, Jean-Baptiste, sim, isso era uma mentira. O nome dele, na verdade, não era Jean-Baptiste. O Jean original, que se estabeleceu em Amiens e abriu essa loja de chocolates, o nome verdadeiro dele era, na verdade, Marc-Étienne Xavier Trogno. Então isso é só uma parte do legado que eles simplesmente inventaram. E eu não sei qual é o motivo ou a finalidade dessa mentira. Novamente, sabemos com certeza que o nome dele era Marc-Étienne. Nós conseguimos obter a certidão de nascimento. Isso não é contestado entre os genealogistas. Então fica a pergunta, por que começar com uma pequena mentira sobre o legado da sua família? É porque você queria mostrar uma linhagem? Ou foi uma decisão consciente tomada por algum motivo desconhecido do público para contar essa mentira? Será que é só para deixar as coisas mais confusas? Você decidiu que todo mundo na família vai se chamar Jean? Por qual motivo isso seria feito? Por que você tomaria essa decisão? Aliás, só para deixar claro, as mulheres da família também têm nomes masculinos do meio. Então vamos mostrar de novo aquela foto de família agora já famosa. Nos disseram, aliás, que aquela é a Brigitte no colo da mãe. Não se parece nada com a Brigitte, mas vamos aceitar isso. Essa foto de novo. Só para lembrar, ela foi apresentada ao público por Mimi Marchand, em quem não confiamos nem para salvar nossas vidas. Mas você pode ver o nome do meio da Brigitte, o nome completo dela, na verdade, é Brigitte Marie Claude Trogno. Brigitte Marie Claude Trogno, o que é interessante, aliás, para deixar claro, porque o pai dela, como você pode ver, não tem Claude no nome. Então, por que ela está usando Claude Trogno? O pai dela é John George Trogno. Ele tem um filho, como você pode ver logo acima na foto, um filho que também tem Marie no nome. O nome dele é John Claude Marie Joseph Trogno. São muitos nomes. Você normalmente não vê isso em famílias fora da aristocracia, certo? Fora da aristocracia, onde você verá 20 nomes que mostram sua linhagem. John Claude Marie, Joseph Brigitte Claude Trogno. E então, é claro, temos nosso cara Jean-Michel Henri Trogno na extrema esquerda. E então, só para aumentar a confusão, as pessoas da família parecem se casar com outras pessoas que têm os mesmos nomes que seus irmãos, certo? Então, isso não é muito relevante para você lembrar. Você pode deixar essa foto aí, porque eu só quero continuar passando por ela. Mas Monique Trogno, ali à direita, se casou com alguém com o mesmo primeiro nome do irmão dela. Então ela se casou com alguém chamado Jean-Claude, certo? Um pouco confuso. E então Jean-Claude, o irmão lá em cima, se casou com alguém com o mesmo nome da irmã, Brigitte. Ele se casou com alguém chamada Brigitte Poisson. Então ela passou a se chamar Brigitte Trogno. É simplesmente muito conveniente e muito confuso.
E é por isso que você pode acabar entrando nesse buraco de coelho. E isso faz você se perguntar, como eu já me perguntei, será que essa confusão é intencional? Porque se todos têm esses nomes e todo mundo meio que tem o mesmo nome, minha cabeça pensa que isso facilitaria muito para você circular pela família e compartilhar identificações, certo? Entrar e dizer, eu só quero um documento de identidade que diga Claude Joseph. Ah, não, esse é o meu nome. Eu tenho muitos nomes, mas na verdade eu sou Claude Joseph. E então talvez agora eu esteja usando o nome Claude Joseph. Novamente, estou apenas especulando aqui, mas para deixar claro, essa imagem em geral não é uma com a qual eu me sinta confortável, porque, como mencionei, não confiamos na Best Image, porque não confiamos em Mimi Marchand. E a primeira vez que essa imagem foi apresentada ao público, ela foi dada ao público para a documentarista que disse que se sentia como se estivesse entrevistando a polícia quando estava tentando. O nome dela era Virginie Lindhart. Lembra dela? Ela fez esse documentário Brigitte Macron, um romance francês, e ela disse que nunca tinha sido questionada daquele jeito. Ela só tinha permissão para falar com certas pessoas e tirar pouquíssimas fotos. E todas essas fotos precisavam passar pela Best Image, da Mimi Marchand. Então ela está distribuindo essas imagens. E, considerando o histórico da Mimi Marchand de ter sido acusada de falsificação e extorsão, começo a me perguntar em que exatamente a Best Image é especializada, já que eles tinham exclusividade sobre qualquer foto do passado da Brigitte e só produziram algumas poucas. Eles são especializados em Photoshop? Porque há uma coisa que algumas pessoas na internet perceberam, na verdade algumas coisas que me chamam a atenção como estranhas nessa foto. Primeiramente, aquela garota à extrema-direita, Monique Trogno, certo? Olhe para as mãos dela. Isso parece estranho. O que está acontecendo ali? Parece que há muitos dedos, talvez dedos demais. Parece que são 6 dedos, sendo que 3 deles parecem tocos. Quero dizer, talvez ela estivesse fazendo sinais de gangue. Talvez ela faça parte de uma gangue. Eu não sei, mas isso me parece muito estranho. E uma coisa que eu sei sobre o Photoshop é que as pessoas dizem que é incrivelmente difícil editar mãos no Photoshop. Normalmente é aí que as pessoas são pegas editando fotos quando você vê esses escândalos. A gente soube que a Kim Kardashian editou a foto por causa das mãos dela. Ela está sem uma mão, ela está sem um dedo. Eu não sei por que isso acontece. De novo, eu não trabalho nessa área, mas é incrivelmente difícil editar mãos e dedos no Photoshop. E aí tem o rosto da Monique em geral. Assim que eu vi, depois de passar por tanta coisa da história da Brigitte, percebi, e podemos mostrar essa foto de novo, que a Monique simplesmente me parecia familiar. Eu senti que já tinha visto aquele rosto antes. Estão me dizendo que essa é uma irmã mais velha, mas para ser sincero, ela se parece muito com essa foto, certo? Eu pensei, essa foto parece muito, muito semelhante. Essas deveriam ser 2 pessoas diferentes. Parece que, sei lá, como isso pode ser 2 pessoas diferentes? E se você está se perguntando o que é aquela foto à esquerda, é uma foto da Brigitte? Aparentemente, eles desenterraram a France 3 e encontraram uma foto antiga de 1989 de Brigitte Osier. Então esta é Brigitte depois do casamento, Brigitte na fase de professora. E eu simplesmente acho que esse rosto é tão familiar. Mas aí, irmãos, são familiares, certo? Não é grande coisa. Você pode ficar exatamente igual à sua irmã. E então eu disse a mim mesmo, ok, bem, deixe-me ver algumas fotos atuais da Monique. Talvez elas ainda sejam idênticas uma à outra. E as 2 estão vivas hoje, então não deveria ser difícil encontrar fotos da Monique. E na verdade foi muito difícil encontrar fotos da Monique, apesar de ela ter se casado com um bilionário de Amiens, agora de uma família bilionária do setor automobilístico. Monique Trogno se casa com esse cara, de novo, não é importante que você lembre o nome, chamado Jean-Claude Guidet, que é dono da maior empresa bilionária de automóveis da França. Pelo que entendi, ela simplesmente nunca tirou fotos ao longo da vida, além daquela única. Não se encontra uma foto do casamento, nada. E o Xavier Pussar já tinha me alertado porque eu estava mandando mensagem para ele dizendo como isso é possível. Quero dizer, fala sério. Como você casa com um bilionário? Casa com alguém assim e simplesmente não existem fotos suas? E tem tipo uma foto só do marido dela? Eu penso, isso não pode ser real. Eu entendo privacidade, mas isso não existe. E o Xavier me avisou, não comece a descer por esses buracos de coelho porque nada faz sentido. Assim que você começa a olhar para a história, percebe que nada faz sentido. E é exatamente isso que eles querem, basicamente te enlouquecer, te fazer duvidar de coisas que deveriam ser muito básicas.
E por algum motivo, é praticamente impossível fazer isso. Apesar dos grandes nomes dessas famílias, apesar da proximidade delas com o poder, é praticamente impossível confirmar qualquer coisa, então eu simplesmente segui em frente e deixei isso de lado. Mas há uma coisa que acho que não faz o menor sentido, e é muito estranho, e eu gostaria muito de convidar o público a mergulhar nesse mistério incrível. Ok, muitos de vocês suspeitavam que essas famílias poderiam ser parentes. Os Oziers, os Trogno e os Macrone são todos da mesma família? Há alguma chance de Brigitte Macrone, alguns de vocês perguntaram, ser realmente o pai de Emmanuel Macron? Agora, para deixar claro, eu nunca fiz essa declaração porque queria manter essa série factual, me afastar da minha intuição e ser como Xavier, seguindo apenas os documentos e as coisas que pudéssemos confirmar. Mas, obviamente, há muita coisa acontecendo aqui, muitas evidências que sugerem e apontam para a conclusão de que o segredo parece ser maior do que apenas ter uma esposa transgênero, certo? Quero dizer, pense nos momentos que analisamos aqui em que o presidente Emmanuel Macron olhava para sua esposa, Brigitte, em busca de respostas básicas sobre o histórico biográfico de sua família. Lembre-se daquela cena que contamos para você quando ele estava conversando com um político e o político disse: "Ei, sua irmã mora perto daqui. Onde ela mora?" E Emmanuel trava e olha para Brigitte. "Por que você não sabe onde sua irmã mora, Emmanuel? O que está acontecendo aqui? Por que parece que existe essa relação em que talvez você e Brigitte é sua, eu não sei, com certeza mais do que uma esposa, para dizer o mínimo. Por que parece que a Brigitte está meio que segurando a sua mão? Por que parece que você sempre teve a sua mão segurada por pessoas mais poderosas do que você? Nós definitivamente sabemos e confirmamos, como fizemos no último episódio, que ele teve sua carreira guiada por David, o Rothschild. Uma família que é conhecida e registrada por ter praticado incesto, ok? Por que e como Emmanuel Macron se aproximou tanto dos Rothschild? Tão perto que seu colega disse que esse cara nem sabia o que Ibida queria dizer, e mesmo assim, ele se tornou o sócio-gerente mais jovem. Nós entendíamos que fosse o que fosse, David Rothschild estava guiando ele. Você simplesmente não podia questionar o poder que estava sendo dado a ele. E nós ríamos dele nas reuniões porque ele não sabia nada sobre finanças. Porque David Rothschild fez questão de segurar a mão de Emmanuel? O vício é bom, mas o incesto é melhor porque fica na família. Essa é uma citação direta da prima de David Rothschild, Natalie Himes Rothschild. E caso você não acredite em mim, aqui está um trecho dela dizendo isso, aliás. Ouça só. E como costumávamos fazer nessas famílias, o vício é bom, mas o incesto é melhor, porque fica na família. Ela disse isso em inglês. Ela mudou direto do francês e disse: "É isso que dizemos na nossa família. O vício é bom, mas o incesto é melhor." Depois, houve uma biografia escrita pela autora Natalie Livingstone, intitulada The Someone of Rothschild, que meio que revelou o desejo maníaco que a família Rothschild tinha de manter sua fortuna e seu poder no mundo. Um desejo que era tão maníaco que eles praticavam incesto familiar. E isso é simplesmente inegável. É um fato, ok? E, supostamente, eles faziam isso apenas até que deixou de ser socialmente aceitável. Até o final do século XIX, pessoal, logo antes de entrarmos nessa família Trogno. É simplesmente incrível. Então eles disseram, chega, chega. E o que é interessante neste livro é que Natalie Livingstone documenta que a razão para isso é o Rothschild original, o testamento do prefeito Amschel Rothschild. Ela diz, entre aspas, que isso remonta àquela vontade. Nele, maior Amschel Rothschild disse que nada era mais importante do que a família, e que isso significava a qualquer custo. Era sobre preservar a unidade do banco e a integridade do nome. Não há dúvida de que a endogamia não deve ter sido algo bom. Por exemplo, havia uma enorme quantidade de problemas de saúde mental que ocorriam na família. Eu não consigo acreditar que não haja uma correlação entre uniões endogâmicas e os problemas de saúde mental. Ela então chega a comentar como essa mentalidade dentro da família era tão forte que eles acreditavam que qualquer mulher que se casasse fora da família estava amaldiçoada. Tipo, você está amaldiçoada porque não se casou com seu primo, irmão, tio, seja lá quem for. Então, é claro, sua mente começa a divagar e você naturalmente começa a pensar nessa história. Por que David de Rothschild escolheu Macron? Um cara
que, segundo seus colegas, nem sabia o que era EBITDA. E mesmo assim, David Rothschild o promoveu para se tornar o sócio-gerente mais jovem da história do banco, certo? O objetivo de um banco é obter lucro. Se você é um Rothschild, você se importa em obter lucro. É claro que se você se importa, especialmente de forma maníaca, em garantir que seu poder não seja perdido no mundo, a última coisa que vai fazer é escolher um sujeito obscuro que não sabe nada e puxá-lo para subir nas fileiras. Você só abriria mão desse objetivo óbvio de querer que o banco lucre se houvesse algo mais importante do que dinheiro, e isso seria o poder, certo? E na minha opinião, você só faria isso se houvesse nepotismo envolvido. É como se você dissesse, estou te promovendo porque você é da minha família. E o que mais importa para mim é que este banco e tudo o que você faz permaneça dentro da família. Você dá um emprego para alguém, não porque essa pessoa é qualificada nesse sentido, mas porque ela é da sua família, certo? Como e por que David Rothschild se aproximou tanto da família de médicos Macrone e da família de chocolateiros Trogno, certo? Como? O que posso dizer a vocês, e novamente estamos sendo puramente especulativos, é que meu instinto pessoal sempre foi que se você fosse cruzar um pai consanguíneo, o relacionamento com o filho pode ser muito próximo. Sempre achei que se isso acontecesse, estaríamos procurando um tio. Sinto que isso é como uma história padrão, como um tio molestando uma criança, parece que é para isso que meu cérebro vai instantaneamente, é o que meu cérebro procura imediatamente. E acontece, pessoal, vocês não vão acreditar em mim, mas esse padrão de nomes semelhantes em todas as famílias e entre os membros da família também se estende à família Macron. Lembrem-se, não há fotos conhecidas até hoje de Emmanuel Macron com seus pais enquanto crescia. Isso é loucura, ok? Sabemos que seu pai, a pessoa que nos dizem ser seu pai, seu nome é, claro, Jean-Michel Macron. Mas há outro Jean-Michel que ainda não mencionamos e ele é talvez o mais importante. Tio Jean-Michel Nog. Agora vamos adicioná-lo à árvore genealógica da família Emmanuel para que vocês possam ter uma ideia, ok? Então, o pai dele é Jean-Michel, a mãe dele é Frances Nog. Bem, Frances Nog tem um irmão e teve um irmão. Como você pode ver, ele morreu em 2006 e seu nome era Jean-Michel Nog. Certo, isso foi do meu interesse. Mais uma vez estou entrando na toca do coelho. Só quero identificar quem é quem, ok? Ele é o irmão do Dr. Frances Nog, a pessoa que ajuda pessoas transgênero a obter novas identidades. Ok, incrível. E também ela disse, como apontamos, que para ela, Brigitte não é uma nora. Hã? E que ela é para você. Certo, vamos continuar descendo essa toca do coelho. Bem, o curioso é que Emmanuel Macron não seguiu o curso normal do catolicismo, certo? Ele não foi batizado quando criança. Na verdade, os pais dele não são religiosos. Ele mesmo escolheu ser batizado aos 12 anos, enquanto estava na escola La President. Então, 2 anos antes de conhecer o amor da sua vida, Brigitte, ele decidiu tomar uma decisão, quero dizer, isso é incrível, não é? Dizer, eu quero ser batizado. Isso é uma coisa estranha? Eu acho que é algo notável. Bem, não é uma coisa estranha, é algo notável para um garoto de 12 anos fazer sem orientação dos pais. Mas o que é interessante nisso, e que não mencionamos antes, é que ele escolheu seu tio, Jean-Michel, para ser seu padrinho quando foi batizado. Então, batismos não deveriam ser apenas um ato de vaidade? Eu sei que hoje eles se tornaram isso. Eu só vou escolher um padrinho ou madrinha, e na verdade eu não tenho fé em Deus, nem fé em religião. Eu só acho que seria legal ou algo assim. Essa é meio que a interpretação moderna. Agora, isso tem um significado espiritual significativo. Essa pessoa deveria ser escolhida para ser aquela que vai te guiar espiritualmente pelo resto da sua vida. Se algo acontecesse com você, essa é a pessoa em quem seus pais confiariam. Se algo acontecesse com seus pais, essa deveria ser a pessoa em quem seus pais confiariam para te guiar espiritualmente. Pelo resto da sua vida, Emmanuel Macron escolheu Jean-Michel Nog, seu tio, certo? Vou ler isso diretamente do livro de Xavier Pussar. Ele escreveu, abre aspas, um personagem em particular chamou nossa atenção, o tio materno de Emmanuel Macron, Jean-Michel Nog. Ele era importante. Emmanuel Macron o escolheu como padrinho quando decidiu ser batizado. O papel de madrinha, obviamente, ficou com Manette.
Nascido em 25 de dezembro de 1940 em Neve e falecido em 6 de outubro de 2006 em Amiens, Jean-Michel Nogue não era um clínico geral qualquer. Ele era um membro de destaque do Conselho da Faculdade de Medicina de Amiens, como indicado por seu obituário publicado por seus colegas no Le Courrier Picard. Lembre-se, esse é o Jornal de Amiens. Ele também era presidente da Domus Medicine, uma empresa imobiliária sem fins lucrativos, que reunia diversas organizações locais de profissionais de saúde. Depois ele comenta, esses são apenas amigos do conselho departamental, blá blá blá. Portanto, este era um homem importante, ele é uma figura enorme. Então eu pensei, certamente esse homem, o tio Jean-Michel, deve ter sido fotografado em algum lugar. Talvez uma foto dele e de Emmanuel no dia do batismo. Talvez em La Présidente. Eu não sei. Talvez no dia do casamento de Emmanuel Macron com Brigitte. Certamente podemos encontrar uma foto desse cara nos círculos médicos, certo? E vocês não vão acreditar nisso, pessoal. E claro que vocês vão acreditar. Antes de tudo, ele morreu em 2006, um ano antes de Emmanuel Macron se casar com o grande amor de sua vida, Brigitte. E quanto às fotos, claro, Xavier Pussar tentou consegui-las. Ele foi especificamente até os arquivos da Faculdade de Medicina, onde Jean-Michel, o tio Jean-Michel, trabalhava em Amiens e construiu uma reputação tão notável para si mesmo. E adivinha só, por algum motivo ele recusou o pedido. Então não temos nenhuma foto dele. Ele morreu em 2006 e não temos nenhuma foto dele de quando estava vivo e claramente era muito presente na vida de Emmanuel. Não sei por que Emmanuel não dedicou um capítulo inteiro a ele. Seu tio, com quem ele tinha tanta proximidade espiritual, seu líder. Sabe, isso não é algo que você simplesmente esquece, certo? A pessoa que você acredita que vai te guiar espiritualmente pelo resto da sua vida. Sabe, você está estudando em uma escola católica, você saberia a importância de um encontro assim? Por que você o escolheu? Isso não significa nada. Pode não significar nada, pessoal. Pode significar tudo, certo? Isso só, de novo, mais do que qualquer coisa, demonstra o quão incrivelmente desnecessariamente secreta é a natureza que envolve essa família. As pessoas existem no papel, não existem em fotos e depois desaparecem, certo? Você tem que imaginar, aliás, que o tio Jean-Michel teria morado em Amiens ao mesmo tempo em que Jean-Michel Trogneux teria morado em Amiens durante todo o seu casamento com a mulher com quem ele se casou. Eu realmente estou esquecendo completamente o nome dela. Quem era Jean-Michel, Trogneux Monique Drew, todos eles estavam apenas nessa pequena comunidade fechada. Você teria que imaginar isso, certo? Ao mesmo tempo, mas quem sabe, ambos simplesmente meio que desaparecem no ar. Isso é o que acontece quando você investiga as coisas. Eles não desmentem nada. Se perguntar, você poderia esclarecer isso? Podemos conseguir uma foto aqui? Em vez disso, eles esperam que todos que estão investigando isso cometam um erro e então processam as pessoas. Cometa um erro enquanto faz perguntas relevantes e você vai ser processado se morar na França. O pior é que você pode acabar na prisão. Pessoas já foram presas por investigar essa história, presas por olhar para esse caso. Xavier está certo. Isso é feito para enlouquecer todo mundo. Pulando por 1000 buracos de coelho. E falando em buracos de coelho, agora devemos discutir mais a fundo o gordinho, como Xavier o chama, recentemente apresentado pela mídia como prova de que Jean-Michel existe. Olha, quero deixar isso muito claro. Não tenho nenhuma dúvida de que existe um Jean-Michel em Amiens. Parece que esse é simplesmente o nome de todo mundo. Todo mundo é Jean-Michel. Então não me surpreende nem um pouco. Quando dizem, encontramos um Jean-Michel, eu já encontrei uns 6 deles. Agora você provavelmente está pensando, quem disse? Tem Jean-Michel demais em todos os lados dessa família. Eu realmente não sei em quem confiar. Bem, pelo menos precisamos tentar entender quem é esse carinha gordinho e se ele é de fato o mesmo Jean-Michel que aparece na foto inicial da família Trogneux. Primeiro, só quero dar um espaço para alguns dos nossos patrocinadores. A Jacked Up Fitness é um deles, com a confirmação histórica de RFK Jr., o movimento Make America Healthy Again finalmente chegou. Estou animada para contar a vocês sobre a Jacked Up Fitness. Como nossa rotina é corrida, George e eu vamos nos mudar e ter uma academia completa em casa montada por eles. O Jacked Up Power Rack Pro é uma academia residencial completa de nível comercial, com tudo para um treino de corpo inteiro na sua garagem ou quarto. E olha só isso. Acabei de saber pela equipe da Jacked Up que o RFK Jr., ele mesmo vai instalar um Jacked Up Power Hack Pro no novo escritório dele em DC.
Assim, ele pode continuar seus próprios treinos enquanto lidera a iniciativa Make America Healthy Again para todos nós. O pacote Power Hack Pro vem com um conjunto completo de anilhas de borracha da marca e um banco totalmente ajustável para inclinação e declínio. Então, se você é novo no treinamento com pesos, não se preocupe. Eles têm treinos em vídeo para o corpo inteiro que você literalmente só precisa dar play e acompanhar. Então, sem mais desculpas, garanta hoje mesmo a academia dos seus sonhos em casa. No getjacked.com, e você pode usar o código promocional Candice para economizar 10% em toda a sua compra. Ganhe massa muscular, queime gordura e comece sua jornada fitness hoje mesmo em getjackedup.com com o código promocional Candice. Além disso, eu sei que muitos de vocês estão cansados de pagar mensalidades altas só para ter um celular. Bem, está na hora de abandonar seu contrato caro com as grandes operadoras e conhecer meus amigos da Pure Talk, porque você não precisa pagar $100 por mês só para ganhar um celular de graça. E a Pure Talk, que é a minha operadora de celular, diz não aos preços inflacionados. Com um plano qualificado, você pode escolher um iPhone 14 ou um Samsung Galaxy por $0. E sim, isso é para um serviço premium na rede 5G mais confiável dos Estados Unidos. Então, adquira seu iPhone 14 ou seu Samsung Galaxy por $0 com um plano qualificado acessando puretalk.com Owens. Você pode fazer a troca em apenas 10 minutos, sem complicações, sem truques, apenas um preço honesto e justo. Visite puretalk.com Owens para resgatar seu novo iPhone ou Galaxy com uma compra qualificada. Da Pure Talk, empresa de telefonia móvel dos Estados Unidos, puretalk.com Owens para mais detalhes. Certo, agora vamos voltar para isso. Vamos tentar identificar o gordinho, o fofinho, certo? Agora, é importante que eu continue lembrando vocês de que o público está sendo manipulado de uma forma que faria até Sigmund Freud corar. Ele foi o pai do gaslighting? Certo, manipulou criancinhas. Falaremos sobre isso outro dia. É tão fácil simplesmente apresentar fotos da atual primeira-dama ao longo dos anos 80 ou fotos dela com seu irmão, Jean-Michel, em qualquer momento de toda a sua vida. Certo? É muito fácil. Não deixe a mídia te manipular e fingir que isso é loucura. É exatamente o oposto. Eles é que estão sendo loucos por não simplesmente encerrar tudo isso. Mesmo que durante seus anos de ensino muito ativos e fotografados, mesmo que ela encontrasse algumas fotos dela e de Jean-Michel juntos nesses anos, eu diria, ok, legal. Só existe uma única foto de uma grande reunião de família que consegui encontrar desde aquela foto de família tirada nos anos 1950 em Amiens. E essa foto foi publicada em 1991 em uma revista alemã e eu vou mostrar para vocês. Agora, você pode ver ali à direita, temos Brigitte, agora Brigitte Auzier. E quem está faltando nessa foto é Jean-Michel. Não há Jean-Michel nessa foto. E supostamente era todo mundo se reunindo para celebrar o 50º aniversário de casamento do pai, Jean-Georges Stronio, e de sua esposa, alguém. Então, por que você não teria todos os irmãos vivos presentes? Não parece um evento e tanto para se perder? Seria algo muito, tipo, deveríamos conseguir dizer facilmente que todos os irmãos estão aqui porque você simplesmente não perde o 50º aniversário de casamento dos seus pais em 1991. Sabemos que Jean-Michel nunca morreu oficialmente, certo? Ele nunca morreu oficialmente. Ele ainda está vivo, de acordo com Brigitte Macron. Mas o que ele faz? O que ele tem feito? Qual é a sua carreira? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ficamos sabendo em um livro de uma jornalista que achou tudo isso muito suspeito quando foi investigar essa situação, Emmanuel Anizan, que disseram a ela em Amiens que ele só joga cartas com os amigos. Acho que ele é apenas um sujeito reservado que nunca saiu de Amiens. É isso que querem que acreditemos. Ele nunca saiu de Amiens depois do divórcio com Monique Drew. Agora ele está meio que aposentado e jogando cartas em um café com os amigos? Ok, ninguém realmente sabe o que ele tem feito. Então, com as perguntas que começaram a atingir um ponto crítico entre o público francês, quando perceberam que, por algum motivo, esse irmão havia sido meio que deixado de fora. A história da Brigitte. E agora estão dizendo que, bem, ele e Brigitte eram tão próximos que no casamento dele, ela assinou no casamento super reservado dele com Monique Drew. Ela assinou como testemunha. E também, no casamento dela, ele foi o padrinho. As pessoas estão perguntando, o que está acontecendo aqui? Onde está essa pessoa? De repente, a mídia teve que começar a inventar algumas respostas. E a resposta que deram foi, um carinha gordinho.
Como discutir com Xavier Pussar, nos dizem que esse cara é o extremamente reservado Jean-Michel já adulto. Agora, posso te dizer logo de cara, caso você esteja se perguntando, o programa de software chinês do Fórum Econômico Mundial diz que não, esse não é o Jean-Michel que estamos procurando, o garotinho da foto. Posso te mostrar essa correspondência bem aqui. A confiança é de 54%. Agora, o Xavier realmente diz que quando se trata de óculos, só para deixar bem claro para vocês, a tecnologia não recomenda que você use pessoas que estejam usando óculos ou óculos em geral. Eles alertam que às vezes os óculos podem sombrear o rosto de uma forma diferente. Mas você pode ver aqui, quando mostramos isso para você, estamos falando de 52% de confiança no garotinho mais gordinho ao lado dele. De qualquer forma, seria mais fácil, em vez de ter que usar a tecnologia, se o Palácio do Eliseu simplesmente dissesse: sim, este é realmente Jean-Michel Tronho, aquele que você estava procurando, o mesmo retratado naquela foto de família de Amiens de 1953. É uma coisa tão fácil de dizer. Isso não é coisa deles. Clareza não é a praia deles. Facilidade não é a praia deles. Silêncio, silêncio, ameaça, processo é a praia deles. Então, em vez disso, só para deixar claro na carta inicial que eles me enviaram, a carta de 100 páginas, que na verdade era uma oportunidade para me dizer: não publique sua série, eu estou lhe dizendo isso. E isso. Jean-Michel que você está procurando, aquele garotinho à esquerda, está vivo e bem, e eles poderiam simplesmente ter me fornecido fotos dos anos em que ele esteve desaparecido, mas decidiram desperdiçar essa oportunidade me enviando capturas de tela do garotinho fofinho na posse de Emmanuel Macron. Foi isso que eles me enviaram. Esta é a linguagem exata. Além disso, Jean-Michel apareceu recentemente em público. Ele compareceu à posse do presidente Macron em 2017 e 2022. Durante sua participação no programa Piers Morgan Uncensored, em 12 de junho de 2024, você apostou $100 mil com Piers Morgan que ele não conseguiria encontrar uma foto de Jean-Michel Tronho, insinuando que isso desmentiria suas alegações falsas. Abaixo estão imagens publicamente disponíveis de Jean-Michel Tronho retiradas de vídeos das posses do presidente Macron em 2017 e 2022. Na posse, você verá que não apenas Jean-Michel está presente, mas também aparece no mesmo quadro que Brigitte Macron. A prova conclusiva que você estava procurando para refutar suas alegações. Ok, isso é incrível. Deixe isso na tela por um segundo, tudo bem? É incrível por vários motivos. É impressionante que o Palácio do Eliseu, ao invés de nos fornecer um documento, um passaporte com algumas informações ocultas, mas talvez apenas o nome dele, uma carteira de motorista, qualquer coisa que sirva de identificação, fotos deles juntos crescendo, porque esse é o nosso problema, é me enviar capturas de tela de uma posse com um cara no fundo. Ah, ele está desmascarado. Jean-Michel existe. Como eu disse, existem 27 delas. Não tenho dúvidas de que existe um Jean-Michel Tronho em algum lugar em Amiens. Na verdade, provavelmente há 20 deles. Mas é claro, eles me tomaram por tolo, certo? Eu já saquei o jogo deles, por assim dizer. Nomes e... tudo depende de como você faz as perguntas. Não significa nada me dizer que existe um Jean-Michel, mas significaria tudo se eles simplesmente respondessem claramente a uma pergunta básica sobre quem eles estão dizendo que é o Jean-Michel. Então voltamos a eles com uma pergunta exata. Assim, quanto a eles, não poderia ter restado nenhuma confusão. Fomos claros. Vamos publicar a verdade. Aqui está a redação que escrevemos em nossa carta de resposta. Como os Macron contestam o conteúdo das reportagens e opiniões da Candice, gostaríamos de lhes oferecer a oportunidade de apresentar suas versões e esclarecer quaisquer rumores na imprensa. Assim, oferecemos qualquer data e horário durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 para uma entrevista entre Candice e seus clientes. Candice, sua produtora e um videomaker irão voar para a Europa e providenciar um tradutor e um estúdio onde os Macron poderão responder às perguntas. Como você sabe, o primeiro recurso para um autor de ação por difamação é a mitigação, utilizando as oportunidades disponíveis para contradizer a mentira ou corrigir o erro e, assim, minimizar seu impacto negativo na reputação. Estamos oferecendo tal oportunidade? Para facilitar essa entrevista, oferecemos as seguintes perguntas com antecedência. Portanto, demos a eles essa oportunidade semanas antes de começarmos esta série para responder a uma pergunta específica sobre Jean-Michel na inauguração. E aqui está a pergunta que fizemos. Chamo sua atenção para o número 3.
O homem que você mostrou na posse do presidente Macron e nas posses de 2017 e 2022 é o mesmo indivíduo que aparece à extrema esquerda na fotografia da família Trogno, de Amiens. Sim, eu entendi o seu jogo, ok? Não me diga nomes. Me diga, é a mesma pessoa? E claro, pessoal, nunca recebemos resposta. Eles tiveram energia e frustração para escrever a carta e dizer que é uma mentira. E demos a eles um prazo de 2 semanas para responder. Só nos deem um sim ou não para isso. E eu prometo a vocês, ok, juro por Deus pela vida dos meus filhos. Se eles tivessem respondido e dito, sim, é ele, eu estaria relatando essa informação hoje porque não estou interessado em entrar nesse buraco de coelho para criar uma teoria da conspiração, ok? Há algo muito errado com essa família? E talvez o maior problema dessa família seja a recusa em responder perguntas básicas enquanto fingem que estão sendo vitimizados pelas perguntas ao mesmo tempo. É má fé. Simples assim, má fé. Então, sem nenhuma resposta deles, de repente eles ficaram em silêncio ao responder essas perguntas muito básicas de sim ou não, decidimos tentar identificar o cara com as imagens da inauguração. O que é esse print de tela? Eles nos deram, em suas anotações, um link do YouTube com horas de filmagens da inauguração e decidimos vasculhar tudo. Ok? Equipe jurídica do Palácio Eliezer, vamos aceitar o desafio e analisar isso. Talvez haja esse clima familiar que possamos perceber. A primeira coisa que devo observar é que, em ambas as inaugurações, o Jean-Michel não está com a família, nos discursos do Macron, certo? Em nenhuma das duas inaugurações. Na inauguração de 2017, aqui está uma imagem. Ele está em pé com um grupo de padres, certo? E quando você assiste a filmagem, a família está toda andando junta enquanto eles descem a linha e cumprimentam as pessoas. E Laurent, que seria, entre aspas, a filha da Brigitte, fala com ele muito brevemente. Todos estão dizendo oi. É como se você tivesse que passar cumprimentando as pessoas. A família ela está descendo e ele é cumprimentado. 2 beijos na bochecha de Emmanuel Macron. Mas ele não está ao lado de sua família. Talvez ele tenha chegado atrasado. Certo? Talvez ele tenha chegado tarde demais. Fui conduzido para dentro. Certo? Tudo bem. Mas isso não pode acontecer 2 vezes. Certo? Algo interessante também é que Jean-Claude, seu suposto irmão mais velho, que não estava com o standing with nem nada, também estava presente neste dia de inauguração. E ainda assim, Jean-Claude, no almoço que se seguiu a esse discurso, estava sentado à mesa com seus irmãos. Ele estava sentado, Jean-Claude estava sentado com Brigitte. Aqui está uma foto desse almoço, certo? Não Jean-Michel, não a pessoa que alegam ser Jean-Michel. Por algum motivo, ele não estava sentado com seus irmãos. Agora, isso está em francês, na parte de baixo. Diz que isso foi publicado, aliás, em 2023, curiosamente, na partida de Paris. E eles estavam falando sobre a família Trogno, e eles se recusaram a mencionar que Jean-Michel, como eles estão nos dizendo agora, estava nesta posse, não sentado à mesa com seus parentes, não sentado com seu irmão, não sentado com Brigitte. E o que está escrito lá embaixo está na mesa de Brigitte, seu irmão, Jean-Claude, e seus entes queridos. Ok, interessante? Talvez ele precisasse de um pouco de ar fresco. Quem sabe? Talvez ele não quisesse sentar ali. Talvez eles tenham um relacionamento estranho. Mas deixa eu te contar, vai ficar ainda mais estranho na posse de 2022, porque passando o vídeo, mais uma vez percebo que Jean-Michel não está em pé. Em nenhum lugar perto da família durante o discurso. Será que ele se atrasou de novo? Eu não sei, meus amigos. Vou mostrar isso para vocês porque ainda mais constrangedor é o fato de que quando Emmanuel termina seu discurso e faz o percurso, ele vai até a sessão da família, aqui está ele, e faz um esforço consciente para beijar e abraçar todos ao lado da Brigitte. Você vai ver a Brigitte um passo atrás dele, intencionalmente parando para beijar e abraçar. Todos os membros da família. Você pode vê-los. Eles começam a se inclinar. Eles vêm para fora. Olhe para Moy. Amo vocês. Ah, vamos com calma aqui. Tiffany parece tão orgulhosa. Agora ele não está andando com ninguém além da Brigitte. Não tenho certeza de quem é aquele cara, mas o que estamos vendo aqui são sobrinhos, primos. Conseguimos confirmar quem são todas essas pessoas? Esta é claramente a sessão da família. E mais uma vez, quero deixar claro, são os 2 lados da família que estão de pé nesta sessão. Não são só os Macron. É também, obviamente, a família da Brigitte. E você vai ver isso. Vou apenas deixar isso rodar porque é importante que você reconheça as diferenças aqui. Isso, aliás, caso você queira procurar por conta própria, está no minuto 43 da cerimônia de posse. Ele começa a passar pela família dele.
Agora você está vendo Lauren, outro filho da Brigitte, ok? Beijando os filhos dela. E agora, atrás de você está quem supostamente é a mãe dele, a mãe biológica, a doutora Frances Nog, que passa seu tempo ajudando pessoas transgênero a obter novas identidades. Esta é a sessão familiar, ok? Não há dúvidas. A pessoa que eles alegam ser Jean-Michel, por alguma razão, mais uma vez, não quer ficar ao lado de sua família, ok? Você avança rapidamente? Então, novamente, chegamos à marca dos 43 minutos. Então, você tem que avançar até a marca dos 51 minutos para vê-lo finalmente se aproximando de Jean-Michel. E algumas coisas que eu vou destacar para você. Agora, este é o print em que a equipe jurídica teve a audácia de dizer no mesmo quadro: ele está na mesma foto que sua irmã Brigitte. O que eles deixaram de fora foi que Brigitte o ignora completamente. Quer dizer, ela não diz absolutamente nada ao indivíduo que deveria ser seu irmão. Vamos assistir juntos e ver o quão estranho Emmanuel Macron é com esse indivíduo. Então você está vendo isso se estiver no áudio? Esse é o irmão dela. Devem ser Jean e Mikkel. Ok. Eles não vão responder isso com certeza, mas é suposto ser esse o irmão dela que eles estão tentando nos fazer acreditar. Nada dito. Emmanuel Brigitte simplesmente, ali está o quadro onde eles estão tentando, tipo, ela está ali com o irmão dela. Não diz uma palavra, ok? Você pode voltar e assistir isso e eu vou inventar isso. Simplesmente passa direto. Quem faria isso com seu irmão no dia da posse? Emmanuel Macron agora. Sinto que, se eu estivesse na presença do meu cunhado, eu sentiria que preciso ir até ele primeiro, certo? É melhor eu ir até ele primeiro. E então Emmanuel fica tipo, ok, eu tenho que dizer alguma coisa. Uma pequena despedida amigável e só isso. Ok, agora vamos pausar esse quadro. Com quem ele está parado? Vamos voltar um pouco, se você puder, Mark. Vê aquele cara no fundo? Você quer saber com quem ele está? David Rothschild. Jean-Michel está ao lado de David Rothschild. Bom, eu estou realmente impressionado com isso. Porque Jean-Michel não teve carreira no setor bancário. Jean-Michel pode ter tido uma carreira na panificação, mas não no setor bancário, certo? Dizem que ele vem de uma família de chocolatiers. Ele nunca saiu de Amiens. Não encontramos nenhuma evidência de que ele tenha deixado Amiens. Então, o que ele está fazendo? Qual é a relação dele com David Rothschild? Por que ele está ali? E, por favor, tente dar algum sentido a isso. De novo, eu sou só uma pessoa comum. Eu só tenho a malandragem das ruas. Mas preciso te dizer, toda a minha família está lá embaixo. E eu decidi não sentar com eles, não ficar com eles, mas ficar sozinho com seguranças e David Rothschild. Senhoras e senhores, o que diabos está acontecendo? O que está acontecendo? Você realmente sente que essa pessoa é um membro da família? Não. Brigitte, mais uma vez, não quer Jean-Michel na sua mesa. Eles eram tão próximos quando ela se casou com Andrew Lewis. Por favor, preciso que você seja o padrinho. Tão próximos quando ele se casou com Monique Drew. Deve ter acontecido uma briga familiar enorme para que, mesmo na posse, ele não queira, não fique com a família. Parece que deve ter sido um desastre absoluto, uma briga familiar daquelas. E, de novo, o que os Rothschild têm a ver com Amiens? Eu só acho que esse é um tema incrível aqui. Então, o que tudo isso significa? O que tudo isso significa? Bem, o que isso significa é que, infelizmente, pessoal, eu não posso responder essas perguntas para vocês e nem o Xavier Pussar pode neste momento. Mas o que isso significa é que, pela primeira vez, ao invés de o mundo inteiro ser instruído pela grande mídia, ser manipulado pela grande mídia para acreditar que não havia nada aqui e que Candice estava tendo psicose pós-parto por investigar essa história, agora milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo vão investigar essa história. Milhões assistiram a esta série. Milhões estão enviando e-mails, milhões estão investigando, e alguém em algum lugar sabe de algo. Alguém em algum lugar viu alguma coisa. Alguém em algum lugar pode ser capaz de encontrar uma foto de Jean-Michel Nog nos arquivos dos centros médicos em que ele trabalhou ao longo de sua ilustre carreira. Alguém em algum lugar talvez reconheça qual Jean-Michel é esse, certo? Alguém, em algum lugar, talvez saiba a resposta para o mistério do que aconteceu com Brigitte Trognon. Onde está Brigitte Trognon? Brigitte Trognon recebeu outro nome? Brigitte Trognon morreu jovem depois de ter filhos? Eu não sei as respostas para essas perguntas. Levou para nós, para Xavier Pussar, e pessoas como Natalie Ray, quase uma década de suas vidas para chegarmos a este ponto.
Muitos deles abriram mão de suas liberdades. Natalie Ray esteve entrando e saindo com um diagnóstico de câncer, sendo torturada pela máfia Trogno, como eu descreveria. Porque eles agem como uma máfia quando você começa a investigar isso. Nós vamos abusar legalmente de você se começar a fazer essas perguntas, porque preferimos fazer isso do que responder qualquer coisa. Eles dedicaram uma década de suas vidas pesquisando isso. E agora temos a capacidade de escancarar tudo isso? Então, se você tem informações sobre essa família, talvez você seja alguém sentado na Argélia e pense, sim, eu me lembro dele. Sim. O que acontece na Argélia? Nessa época, talvez você tenha estudado com Jean-Michel Trogneux. Talvez você esteja no exército francês e perceba algo estranho sobre o acesso aos arquivos dele, porque existe um arquivo militar que está sendo mantido em sigilo no que diz respeito a Jean-Michel Trogneux. Mais uma vez, algo que deveria estar disponível ao público, mas que eles não disponibilizam. E eles só querem nos manipular em relação a isso. Ele é tão reservado, mas ele vai à posse, mas tão reservado que não quer ficar com a família ou se envolver com eles. Você prefere ficar ao lado de David de Rothschild. Me ajudem, pessoal. Se vocês tiverem informações, por favor, enviem para info@candiceowens.com. É o meu instinto? Sim, concordo com aqueles de vocês que estão comentando agora que talvez estejamos diante de um caso de incesto. É isso que, no fundo, sinto que deve ser um segredo tão grande que faria eles reagirem dessa forma, porque é um tipo de violência tratar jornalistas assim. É uma espécie de violência emocional fazer esse tipo de coisa, e eles fazem como se soubessem que conselhos são bons, mas incesto é melhor e as coisas devem ser mantidas dentro da família. Enfim, pessoal, antes de começar a responder algumas das suas perguntas, quero lembrar vocês do nosso último patrocinador, Mimi Skincare. Vocês sabem que eu absolutamente amo eles. Estou sempre promovendo eles no meu Instagram. Realmente é uma empresa maravilhosa se você está pronto para manter o ritmo de ano novo, eu novo, e está procurando uma boa rotina de cuidados com a pele, desde fórmulas suaves até tratamentos luxuosos. A Mimi oferece tudo o que você precisa para manter sua pele radiante. Agora, você pode usar o código CANDICE10 no checkout para aproveitar 10% de desconto na sua compra. Seja para se mimar ou surpreender alguém especial, agora é a oportunidade perfeita para experimentar os cuidados transformadores da Mimi por um preço incrível. A Mimi Skin não é apenas mais uma marca de beleza. É uma celebração de fé, família e liberdade, orgulhosamente feita no Cistaneira. Se você procura algo ainda mais suave, as fórmulas limpas e sem fragrância da Mimi são ideais para peles sensíveis e para quem busca um cuidado pessoal mais puro. Então, use o código CANDICE10 hoje mesmo em nimeskincare.com. É soletrado NIME-skincare.com. Use o código promocional CANDICE10 e você economizará 10% na sua compra. Presenteie-se ou presenteie alguém especial com o cuidado de uma pele radiante e renovada. Comece 2025 com tudo. nimeskincare.com, código promocional Candice. Também quero acrescentar aqui, pessoal, se vocês apreciam essa série, nós a mantivemos totalmente gratuita. Muito trabalho foi dedicado a isso. Seria muito importante para mim se, ao assistir isso agora, você tirasse alguns segundos para acessar candiceowens.com e comprasse algum produto. Você pode comprar um copo Candice Standing e temos diferentes cores disponíveis. Tudo é falso e gay porque é, sabe, falso e gay dos anos 90. Essa é uma forma de você nos apoiar. Você também pode comprar meu próximo livro, que é sobre feminismo, em goodkindofsomes.com, e você ainda vai ganhar um desconto na compra, disponível para pré-venda. Faça um sanduíche para ele. Você também pode simplesmente fazer uma doação, se inscrever e acessar minha série sobre vacinas. É mais uma toca de coelho para os pais entenderem o que está acontecendo com as crianças e as vacinas, e para aprenderem mais sobre a máfia médica e sobre as pessoas que estão despertando para o fato de que existe uma máfia médica. Eu adoraria se você nos apoiasse de qualquer forma, para que possamos continuar mantendo essas informações importantes gratuitas, sem colocá-las atrás de um paywall, algo que eu nunca imaginei fazer. Quero dizer, como você poderia falar sobre uma história que envolve incesto e crianças? As atividades criminosas do governo e então fazer um teaser e colocá-lo atrás de um paywall. Eu quero que esses temas continuem gratuitos. E conseguimos fazer isso em grande parte graças às pessoas ao redor do mundo que nos apoiam de todas as formas possíveis. Então, se você puder, basicamente estou pedindo para você acessar o Candice e doar o que puder, comprar o que puder para apoiar e mostrar que realmente gostou dessa série. Isso seria incrível. Certo, pessoal, vamos às perguntas de vocês que estão chegando agora e espero estar preparado para responder. Essa pessoa acabou de receber meu livro Becoming Brigitte hoje. Mal posso esperar para começar a ler.
Obrigado a você e a sua equipe por todo o excelente trabalho que vocês fazem. Sinceramente, pessoal, esta série em formato de podcast é apenas uma fração do trabalho que Xavier Pussar fez e colocou em seu livro. Muito mais criminosos pedófilos que eu poderia ter mencionado e só pensei. Ok, queremos manter essa série em andamento. Você precisa fazer esse mergulho profundo. Quero dizer, até hoje, ao contar pra vocês sobre o tio, a gente nem tinha chegado nesse ponto ainda. E sim, ver o sucesso desse livro, pessoas já pedindo os direitos dele em diferentes idiomas. Estou recebendo e-mails em nome do Xavier que estão chegando. Estou tão feliz por ele porque, como eu disse, a família dele, que sacrifício. Você simplesmente não vê mais jornalistas assim, dispostos a abrir mão e mudar fundamentalmente suas vidas para contar uma verdade e enfrentar o verdadeiro poder sistêmico e o abuso. Nádia está nos mandando vários emojis de vômito só de falar sobre o tema do incesto. Estamos junto com você nessa. E é inacreditável ouvir alguém simplesmente dizer isso no palco e admitir livremente. Ali diz Candice, a mídia envenenou minha mente contra você por tanto tempo. Sinto muito de verdade, mas estou aqui agora e vou ficar porque você é uma das pessoas mais elegantes e inspiradoras que já ouvi. Obrigada por sempre falar a verdade. Totalmente perdoado, eu sei. Tantas pessoas ouviram mentiras sobre mim no ano passado. Quando comecei a investigar a história, parece que foi um dos pontos em que tudo mudou e eles simplesmente começaram a tentar convencer as pessoas de que eu era literalmente Adolf Hitler. Esse é o enredo. Algumas semanas atrás, bem antes de começarmos essa história, eles então vieram a público e tentaram convencer as pessoas de que eu estava inspirando tiroteios em escolas. Quero dizer, tem sido insano ver o que a mídia faz com alguém quando essa pessoa se aproxima de uma verdade, e eu acho que todos nós despertamos em momentos diferentes. E começamos a questionar nossa relação com a mídia. O meu momento aconteceu um pouco antes do seu ali, mas eu também passei por isso. Eu acreditava em tudo o que lia porque, de certa forma, seria loucura pensar que a mídia está realmente protegendo o mal e atacando o bem, mas é essa a situação em que nos encontramos hoje. Nós reconhecemos isso, e na verdade é algo bonito despertar para isso e ter a humildade de admitir que você estava errado. Nem todo mundo tem essa humildade. As pessoas pensam, digo isso há anos, então preciso continuar. Seja bem-vindo. Feliz em ter você aqui. Waves escreveu, você é incrível. Obrigado pelo elogio. Eu estava precisando deles hoje. Eu estava tão cansada hoje. Quando você está grávida, tem esses dias em que simplesmente pensa, eu não consigo fazer nada. E eu estava tendo uma manhã assim, mas agora estou me sentindo ótima e incrível. Mikkel escreveu, palpites de sexta-feira, pouso falso na Lua, assassinatos de Macron, cena F, MLK. Ok. Então, eu anunciei que amanhã vou anunciar minha próxima série, e é uma grande. Nós não vamos começar amanhã, mas eu vou anunciar amanhã. Então você não vai querer perder o episódio de sexta-feira. E ela está chutando pouso na Lua, assassinatos de Macron, Epstein, MLK, JFK, certidão de nascimento do Obama. Amo muito você. Eu adorei todos esses palpites. Você vai ter que esperar para ver. A Alison acabou de escrever que ela realmente acabou de doar para o programa. Então só queria agradecer por isso, Alison. Nós vimos isso chegando. Killy escreveu, oi Candice, obrigada pelo seu jornalismo incrível durante a entrevista. Xavier disse que Mimi teve um desentendimento com a família. Ninguém falou com ela desde então. Eu sinto, embora seja suspeito, que ela pode ter as informações de que precisamos. Ela está atualmente passando por um julgamento. Ela pode acabar sendo condenada? Foi um grande escândalo. Eu lembro de ter lido algo sobre isso mais vagamente e envolve o Nicolas Sarkozy. É insano o que ela estava fazendo para conseguir material de chantagem, é bem a cara dela. Sabe o que quero dizer? Então você pode investigar isso. Se você realmente procurar por Mimi Marchand, você pode acompanhar esse caso. Eu não tenho uma atualização. Não tenho uma atualização para te dar de cabeça agora, mas ela está envolvida. E sim, claro, eles necessariamente teriam que se distanciar, já que ainda fingem que todos ao redor deles são criminosos. Só não ele, o que é absurdamente ridículo. Brian escreve, uau, aí está. O pool genético é tão misturado e confuso nas famílias Trogno e Macron que é difícil identificá-las individualmente. E sim, acredito que esse é o ponto. KH escreve, Macron estava ao vivo no TikTok mais cedo. Tudo o que vi nos comentários foi seu nome repetidamente. Fantástico. Isso é fantástico. Mal posso esperar para ir encontrar isso. Ele está em uma crise de relações públicas tentando superar isso sorrindo. Isso não vai funcionar. Esse escândalo agora é oficialmente grande demais. E na minha opinião, Emmanuel Macron precisa renunciar ao cargo porque você mentiu repetidamente para o povo francês. Você assediou jornalistas! Você é um monstro, e não um monstro por vontade própria. Você foi alvo quando era criança e uma parte de mim sente pena de você. Mas você está irremediavelmente marcado.
E o que você fez é imperdoável como líder de um país. O que você está fazendo é imperdoável e ninguém te leva mais a sério. Na verdade, ele vai para a América em breve. E é simplesmente ridículo fingir que ele tem algum poder. Sabe, seja lá qual for a sombra por trás de você, traga-a para que ela possa conversar com o presidente Trump. Nós sabemos que você foi criado, você não é real, você não tem pensamentos próprios. Você é o candidato manchuriano e você não tem absolutamente nenhum poder. E é por isso que eu não tive medo de você quando você enviou uma carta, porque para mim você não é absolutamente ninguém. E o que eu percebo é o seu medo de ser visto. E o que me apavora é que as pessoas te descreveram, as suas próprias pessoas te descreveram como quase psicopata durante a Covid, como se você estivesse gostando de prejudicar as pessoas. E eu me pergunto o quanto a sua infância, sendo moldada pela pessoa com quem você é casado, impactou nisso. Por fim, Ed escreve: eu encontrei uma entrevista da Brigitte falando e soa exatamente como a pessoa transmisteriosa do seu vídeo anterior. Você está acertando todas, Candice? Não sou eu, são os franceses. Sou abençoada por Xavier ter me trazido isso e sou abençoada por ter coragem de olhar para algo e ser, você sabe, difamada, caricaturada e chamada de louca pela mídia. E isso, na verdade, só me compromete ainda mais com essa causa porque eu sei o que é a mídia. E eu me sinto grata. Eu realmente me sinto honrada por isso. Que esse público tenha crescido, que vocês confiem em mim para trazer histórias que podem parecer malucas no começo. Acreditem, a de amanhã vai parecer maluca no início, mas confiem em mim para depois desdobrá-la para vocês. E no fundo, o que todas essas histórias têm em comum é que você vai reconhecer a mídia pelo que ela realmente é. É uma entidade maligna que não está protegendo o povo. É exatamente o oposto. Ela está protegendo a estrutura de poder globalista. Então, obrigada por confiarem nisso. Obviamente, estaremos aqui amanhã. Por favor, acessem candiceowens.com e apoiem nossa independência. E nos vemos lá